Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado que chega aqui ao nosso canal dedicado a conteúdos da área da saúde. Então, neste vídeo, iremos resolver 7 questões. Então, o simulado é uma ferramenta importante, essencial e que não pode faltar na tua preparação. Você precisa responder questões durante esta jornada para você identificar aqueles conteúdos que você ainda tem dificuldade, perceber os que você já tem um bom domínio e também identificar tópicos que você sequer estudou, sequer pensou que existiam. Então, vamos lá, foco na missão. E a nossa missão é fazer uma boa prova e conquistar a nossa vaga. A qualquer momento você aperta pause, lê a questão e depois volta para a resolução. Então, nessa nossa primeira questão da banca FEPESE, temos a seguinte pergunta, o seguinte enunciado. A tríade epidemiológica é o modelo tradicional de causalidade das doenças transmissíveis e a doença é o resultado da interação entre... Então, vamos lá. Nessa chamada tríade epidemiológica, a doença é o resultado da interação entre... Letra A, o agente, o vetor e o ambiente. B, o agente, o hospedeiro suscetível e o vetor. C, o agente, o hospedeiro suscetível e o ambiente. D, o vetor, a suscetibilidade e a imunidade. Letra E, o vetor, a imunidade e a resistência do hospedeiro. Poxa, professor, eu não estudei nada sobre tríade epidemiológica, mas tem lá vigilância epidemiológica no meu edital. Realmente, eu não havia me atentado a este tópico. Então, vamos lá trazer a resolução desse nosso primeiro desafio, entender o assunto e não esquecer, tá? Não esquecer e chegar prontinho para gabaritar, caso a banca jogue ele aí no dia da sua prova. Então, vamos lá. A tríade epidemiológica é o modelo tradicional de causalidade das doenças transmissíveis. Nesse, a doença é o resultado da interação entre o agente, o hospedeiro suscetível e o ambiente. Então, nesse trechinho aqui, a gente já matou a nossa questão. Gabarito, letra C. Agente, hospedeiro suscetível e o ambiente. Vamos lá. Os agentes dessa tríade podem ser infecciosos ou não infecciosos e são necessários, mas nem sempre suficientes para causar a doença. Os fatores do hospedeiro são os que determinam a exposição de um indivíduo, sua suscetibilidade e capacidade de resposta, e suas características de idade, grupo étnico, constituição genética, gênero, situação socioeconômica e estilo de vida. Por último, os fatores ambientais englobam o ambiente social, físico e biológico. Informações aí da Organização Pan-Americana de Saúde, e foi justamente desse manual que a banca FEPESE se utilizou para construir o seu enunciado e a sua questão. Então, desafio número 1, superado. Vamos lá, respirar, que tem mais. São mais 6 questões aí pela frente. Questão 2, também com a FEPESE. As doenças infecciosas costumam ser agudas e algumas, como a influenza, têm um padrão regular de variação entre as estações do ano, o que permite antecipar a sua ocorrência e adotar medidas preventivas. Epidemiologicamente,
essa característica é chamada de... Que característica é essa, professor? Essa doença, né, que varia a depender da estação do ano. E esta variação previsível permite justamente antecipar a sua ocorrência e, com isso, as medidas preventivas são adotadas. Isso é característica de quê? Do surto, da endemia, do caso isolado, da sazonalidade ou dos ciclos da doença. Então, vamos lá identificar o nosso gabarito. Doenças sazonais são aquelas desencadeadas em uma estação específica do ano. As diferenças na temperatura e as diferenciações na umidade relativa do ar favorecem o desenvolvimento de algumas disfunções e complicam o processo de cura, devido aos hábitos que as pessoas mantêm em função da mudança climática. Então, essa doença, esse tipo de doença que é influenciada pela temperatura, pela umidade, em uma estação específica, são as doenças sazonais. Por isso, essa característica é chamada, dentro da epidemiologia, de sazonalidade. Então, gabarito corretamente identificado, letra D. Vamos lá. Terceira questão. Também com a banca FEPES. Zoonose viral, ok? Já sei que é uma zoonose, que se caracteriza com uma encefalite progressiva, aguda e letal, cuja descrição epidemiológica é de uma doença em que, no ciclo urbano, a principal fonte de infecção é o cão ou gato, enquanto o morcego é a principal responsável pela manutenção na cadeia silvestre. E a transmissão ocorre pela inoculação do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela arranhadura ou lambedura de mucosas. Então, que doença está sendo perfeitamente descrita e resumida aqui no nosso enunciado? A FEPES foi bem cirúrgica, Trouxe aí uma simatologia da doença, trouxe também o principal responsável dentro do ciclo urbano e dentro do ciclo silvestre, trouxe a maneira de infecção, e algumas características especiais dessa transmissão. Vamos lá. Que doença é essa? Raiva, tétano, leptospirose, encefalite viral ou doença da arranhadura de gato. Quase não saiu aqui. Vamos lá, identificar o nosso gabarito e já fazer aquela revisão essencial nessa nossa caminhada. Antropozoonose transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus presente na saliva e nas secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura. Caracteriza-se como encefalite progressiva e aguda, que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva. Então, gabarito identificado aqui na letra A. No Brasil, caninos e felinos constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas. Então, aquela questão super importante, aquela questão onde a resolução e, neste caso, o próprio enunciado servem de revisão. Gabarito, mais uma vez, letra A. Questão 3 aí, lida, resolvida. Vamos para a questão 4, também com a banca FEPES. Vamos lá. A mais importante medida de controle na febre amarela é vacinação. Letra B, antibiótico-terapia profilática. Letra C, controle do vetor Aedes aegypti.
Letra D, isolamento de casos confirmados. Ou letra E, internação em hospitais especializados em doenças infecto-contagiosas. E aí, professor, o que é que eu devo marcar aqui? Então, você já marcou, a gente vai agora para a resolução. E como eu sempre falo, nossa metodologia aqui não é só marcar e apontar o gabarito, é revisar e muito além do que a questão está cobrando. Vamos lá. A vacinação, olha aí, a vacinação contra a febre amarela é a medida mais importante e eficaz para a prevenção e controle da doença. Então, de cara, a gente já marca o nosso gabarito. Eu espero que a maioria tenha aí acertado, né, de maneira bem instintiva e bem óbvia essa questão. Eu trouxe essa questão aqui principalmente para a gente dar essa revisada que está aparecendo aqui. A vacina utilizada no Brasil é a vacina febre amarela, VFA, né, atenuada, produzida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, né, a gente abrevia aqui como Fiocruz, e consiste do vírus vivo atenuado, okay, cultivado em embrião de galinha. Poxa, professor, isso aí pode cair na minha prova? Se tem lá no teu edital, febre amarela, se prepare, né? Se vem a doença assim bem citada, né, na verdade, é porque a banca, né, tende a cobrar ela de maneira mais detalhada e não adianta chorar, não adianta recorrer, porque a banca pode cobrar qualquer coisa. A população-alvo para a vacinação é formada por pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade, conforme esquemas vacinais que a gente vai descrever aqui. Vamos lá. Pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. Crianças de 9 meses de vida e menores de 5 anos de idade, administrar uma dose aos 9 meses e uma dose de reforço aos 4 anos. Vamos lá, crianças de 9 meses e menores de 5 anos de idade, como é que vai funcionar? Primeira dose aos 9 meses. Segunda dose, né, a dose de reforço, aos 4 anos de idade. Já nas pessoas de 5 a 59 anos de idade, não vacinados ou pessoa sem comprovante de vacinação, a administrar uma única dose válida por toda a vida. Então, a partir de 5 anos até 59 anos, somente uma dose, né? Neste caso, de pessoa que não foi vacinada ou não tem comprovante de vacinação. Olha aí, uma questão que envolve febre amarela, vacinação, e a gente foi e se aprofundou aí bastante na vacinação ligada à febre amarela. Questão 5 também com a FEPESE. Assinale a alternativa que indica corretamente uma doença infecto-contagiosa em que o agente etiológico é classificado como uma bactéria. E aí, professor, é a varicela, é a tuberculose, é a parotidite aguda, é a herpes zoster ou é o sarampo? Então, vamos lá superar esse desafio aí, mais um nessa nossa caminhada. A letra A tem um varicela. Varicela é um vírus, não é uma bactéria, é o vírus varicela zoster da família herpes viridae. Herpes viridae. Então, não é a letra A. Lembrando que a letra D aqui, herpes zoster, ok? Vai ser o mesmo vírus da varicela, né? Chamado, na verdade, a doença chamada de varicela é herpes zoster, né? Basicamente a mesma doença. Isso? Letra B, a tuberculose pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis. Olha, a tuberculose é uma bactéria. Então, é o nosso gabarito. Temos a M. tuberculosis, a M. bovis, a africano, canete, microte, pinnipede e a capraia. Então, gabarito letra B. Letra C. Parotidite aguda é causado também por um vírus da família rubulavirus, gênero paramexovírus. Então, não vai ser parotidite aguda. Herpes zoster, já falei, mesmo vírus, mesmo agente etiológico da varicela.
E a letra E, sarampo, que também é um vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae. Paramyxoviridae. Agora saiu. Então, gabarito, letra B. Vamos lá, continuar nessa caminhada, nessa pegada, para você já identificar como é que esses conteúdos são cobrados pelas bancas, ok? Então, a maioria dessas questões, né, se não todas, são todas, na verdade, são de agente de combate a endemias ou agente de vigilância ambiental ou profissões, né, onde só muda a nomenclatura a depender do estado, a depender até mesmo da cidade, mas são as mesmas funções, ok? Vamos lá. Penúltima questão, agora a gente sai da FEPESE e vai para a banca IBAD. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. O seu apoio, não canso de falar, é muito importante para que esse nosso trabalho, para que o meu trabalho continue chegando a você, a muitas pessoas pelo Brasil, né? E o mais importante, tudo isso aqui de graça. A respeito, olha aí, novamente, da febre amarela, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem aqui os 5 itens, é isso? 5 itens. A gente vai trazer um textão geral, lá retirado do manual do Ministério da Saúde, disponível na biblioteca virtual do Ministério. A gente vai fazer essa leitura, tá? E já identificar o nosso gabarito. Letra A, eu quero, tá? Uma informação correta. Letra A diz que a transmissão da enfermidade é feita diretamente de uma pessoa para outra. Vamos lá. Não há transmissão, ok? Não há transmissão de pessoa para pessoa. Na verdade, é transmissão vetorial, tá? Transmissão é feita através da picada do mosquito infectado. Letra B. O vírus e a evolução clínica da doença são idênticos para os casos de febre amarela urbana e de febre amarela silvestre, tendo inclusive o mesmo transmissor da doença. O que é que diz o nosso manual? No ciclo urbano, o transmissor é o Aedes aegypti. No ciclo silvestre, são diversas espécies do gênero Sabetes, então não é o mesmo transmissor, não é letra B. Letra C. Não há possibilidade de haver hemorragias em pessoas infectadas. Mas, na verdade, nosso manual diz que nas formas graves podem ocorrer náuseas e vômitos frequentes, icterícia, oligúria e manifestações hemorrágicas. Então, letra C está equivocada também. Letra D. O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente, que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Então, é isso que diz o nosso manual. Eu trouxe aqui a síntese, né? É apenas sintomático esse tratamento, com cuidadosa assistência ao paciente. É o que tem na letra D. E na letra E, temos o seguinte. A vacina para a febre amarela é administrada em dose única a partir dos 9 meses de idade e é válida por 5 anos, né? Na verdade, isso aqui está equivocada. Tem a primeira dose, a dose de reforço, a primeira aos 9 meses e a segunda, né, o reforço aos 4 anos de idade. A gente acabou de ver, né? Então, não é letra E. Então, questão também bem interessante que ajuda a gente a destrinchar um pouco mais essa doença, né? Que no caso aqui é a febre amarela. Agora sim, vamos para a última questão com a banca IBAD. Leia as afirmativas abaixo. São sintomas da fase aguda da doença de Chagas. Então, 1. Distúrbios cardíacos. 2. Falta de apetite. 3. Diminuição do baço e do fígado. 4. Edemas localizados na pálpebra. Então, vamos trazer aqui os principais sintomas, né? Alguns sintomas, obviamente, o que é que diz, né, cada item quando a gente compara ele com o manual. No item 1 temos distúrbios cardíacos. O que é que diz o manual? Sinais e sintomas de miocardite difusa com vários graus de gravidade. Ok? Opa, né? Vamos lá. Sinais de miocardite, sinais de pericardite,
derrame pericárdico, etc, etc. O que é isso aqui se não distúrbios cardíacos? Então, o item 1 está correto. Então, eu elimino a letra B e elimino a letra D, não é isso? B e D estão eliminadas. A 2 diz falta de apetite. O que é que tem no manual? Prostração, diarreia, vômito, inapetência. Isso tudo aí conectado à falta de apetite. Onde não tem item 2, a alternativa está errada. Olha aí. 3. Diminuição do baço e do fígado. O que é que diz o nosso manual? Sintoma grave aí, sintoma da fase aguda. Hepatomegalia, né? Esplenomegalia. Professor, o que quer dizer isso? Hepatomegalia é o aumento do fígado. Esplenomegalia é o aumento do baço. Então, nada de diminuição. É um aumento do baço e do fígado. Onde tem 3, o item está errado. Então, por eliminação, é a letra C. O item 4 aqui da questão diz, né, fala do sintoma de edemas localizados na pálpebra. O que é que diz o nosso manual? Edema bipalpebral, unilateral, por reação inflamatória, a penetração do parasito na conjuntiva e adjacências. Então, esse edema na pálpebra também é sintoma da fase aguda da doença de Chagas. Então, espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Não deixe de comentar. O seu apoio é super importante para a continuidade aí do nosso trabalho. Aquele abraço. Valeu!